do ano de 1858 e estudando o tema Obsedados e Subjugados. Então nós vamos começar o nosso trabalho, convidamos a todos a permanecerem aqui conosco, porque é um tema assim muito bom e a gente deve discutir, né? Ler, estudar e discutir sobre ele. Nós vamos então primeiramente ler o nosso Evangelho, fazer a nossa prece e então depois darmos início ao nosso estudo. Já de antemão, quero desejar a todos as boas-vindas e agradecer a presença aqui de todos. Nosso Evangelho, nós abrimos e caímos no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. E o item é o item, a verdadeira propriedade. É uma instrução dos Espíritos. Então, o que nos diz assim: verdadeiramente, o homem só possui como sua propriedade o que pode levar deste mundo. O que encontra ao chegar e o que deixa ao partir, ele desfruta durante sua permanência na terra. Mas, visto que é forçado a abandonar tudo isso, ele tem apenas o seu usufruto e não é a posse real. Então, o que é que ele possui? Nada do que é para o uso do corpo, e tudo o que é para o uso a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Eis o que ele traz e o que leva consigo, o que ninguém tem o poder de lhe tirar, e o que lhe servirá ainda mais no outro mundo do que neste. Unicamente do homem depende estar mais rico ao partir daqui do que na terra, porque do que ele houver em bem resultará a sua posição futura. Quando um homem vai para um país distante, ele arruma a sua bagagem com objetos que tenham uso naquele país, e não com aqueles que lá lhe seriam inúteis. Procedei, pois, da mesma forma em relação à vida futura. Fazei provisões de tudo o que nela poderá vos servir. Ao viajante que chega a um albergue, se ele pode pagar, é dado um bom alojamento. E ao que tem menos recursos, é dado um não tão bom quanto ao primeiro. E aquele que nada tem, é deixado ao relento. Assim acontece também na sua chegada ao mundo dos espíritos. O seu lugar depende das suas posses, mas não é com ouro que ele pode pagá-lo. Ninguém lhe perguntará quanto tinhas na terra, que posição ocupavas, eras príncipe ou operário. No entanto, lhe será perguntado: o que trazes? Não se calculará o valor dos seus bens, nem dos seus títulos, mas a soma das suas virtudes. E, de acordo com esses cálculos, o operário pode ser mais rico que o príncipe. Inutilmente, o homem alegará que antes de deixar a terra, pagou em ouro a sua entrada, pois ouvirá como resposta: não são comprados, mas ganhos com o bem que se fez. E com a moeda terrestre ele poderia comprar terras, casas e palácios, mas ali tudo se paga com as qualidades do coração. És rico dessas qualidades? Sê bem-vindo e vai para o primeiro lugar onde todas as felicidades te esperam. És pobre? Vai para o último, onde serás tratado de acordo com as tuas posses. É uma mensagem de Pascal, em Genebra, em 1860. Então, é uma mensagem assim, muito importante para todos nós, né? Se estamos nos preparando para a vida futura,
Vamos então colocar em nossa bagagem, mala que estamos arrumando para essa viagem, apenas aquilo que realmente nos será útil na vida futura como espíritos imortais que somos. O Pascal aqui, ele está dando, né, o Espírito Pascal está dando assim uma mensagem bem clara para todos nós. Está muito claro aqui o que nós precisamos realizar nesse momento. Por isso que a gente está aqui, né, estudando. Pois é, né, Jandira? Principalmente para os dias de hoje, né, que as pessoas estão assim muito ligadas nos valores materiais. Então a gente está aqui estudando, buscando esse conhecimento, como ele disse aqui, porque é o que nós precisamos e o que vai ser levado, o que nós vamos poder levar e que vai ser útil para nós. Os materiais, vamos utilizá-los, mas tendo a consciência de que vamos utilizá-lo agora, enquanto estamos aqui no corpo material, mas tendo a consciência de que deles não vamos precisar quando partirmos daqui deste mundo. Então, que trabalhemos o desapego a esses bens, ou seja, vamos ter o valor, dar valores a eles enquanto os usamos, sabendo que depois eles não nos serão úteis. Vamos então dar boa tarde ao pessoal que chegou. Nádia, querida, seja bem-vindo. Simone, Chivana, acho que é a Chivana, Luiz, sejam todos muito bem-vindos. Vamos fazer então a nossa prece para a gente iniciar o nosso estudo. Graças a Deus, querido e amado Mestre Jesus. Aqui estamos, Senhor, reiniciando mais este ano de trabalho. E como sempre, Jesus, com os nossos corações alegres e te agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos em teu nome, dando continuidade a esta tarefa, dando continuidade a este trabalho que temos a certeza é de grande utilidade, principalmente para nós que aqui estamos buscando esse conhecimento. Só temos a te agradecer, Senhor, por mais este ano que vamos iniciar. Que possamos realizar todas as tarefas em teu nome, de acordo com a tua vontade, para que o teu amor possa ser propagado neste planeta e que todos nós entendamos que só através desse sentimento de desenvolvermos este amor que tu nos ensinaste, nós conseguiremos caminhar para a verdadeira felicidade que tanto sonhamos. Envolva, Senhor, a todos esses companheiros que aqui se encontram presentes nesse momento, buscando também o entendimento dos teus ensinamentos. Que eles possam receber o teu abraço carinhoso, a tua luz os envolvendo, e que o nosso estudo possa transcorrer assim na mais perfeita harmonia. Assim, em teu nome, em nome dessa espiritualidade que nos sustenta, que nos ampara, mas acima de tudo, em nome de Deus, nós pedimos a permissão para iniciarmos os nossos da noite. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá, né? Nesse primeiro dia útil do ano de 2012, aqui estamos, todos renovados, cheios de gás, para darmos continuidade aqui a esse trabalho e agradecendo, né, a oportunidade que a gente tem de estar aqui. Bom, nós estamos, boa noite, Francis, seja bem-vindo. E molhados, pois é, né, Francis? Muita chuva, gente, aqui no Rio de Janeiro. Eu não sei aí onde vocês estão, mas aqui no Rio de Janeiro está assim, desde sábado, aqui onde eu moro, está chovendo direto, desde sábado. Ela diminui e aumenta. Quer dizer, é lavagem geral mesmo, né? Mas vamos lá, que seja bem-vinda. Nós precisamos da chuva também, né? Ficamos tristes com os estragos que acontecem, não pela vontade de Deus, nós sabemos que não é da vontade de Deus, mas sim pelo comportamento, né, nosso mesmo em relação a onde nós estamos, e aí acabamos colaborando com esses estragos. Mas sabemos que tudo tem uma razão de ser, nada acontece por acaso.
Bom, mas o nosso estudo, nós estamos falando aqui de um assunto muito interessante que é obsedados e subjulgados. E na semana passada, nós demos o início, Kardec explicando, né, o que seria, o que ela acontece. Nós vimos aqui pontos que ele colocou para nós, explicando assim coisas importantes a respeito desse fenômeno, né, dessa situação que acontece muito, muito fácil, né, é uma situação que a gente está vendo aí acontecer muito e todos nós estamos assim fadados, né, ou até facilitados para que isso nos aconteça. Então, na semana passada, nós vimos aqui alguns pontos principais que a gente não pode perder de vista, como ele fala, né? Então, nós falamos dos espíritos, que não são iguais nem em poder, nem em conhecimento, nem em sabedoria. A diversidade é muito grande. Falamos que nós somos cercados por uma multidão de espíritos que, por serem invisíveis aos nossos olhos materiais, nem por isso deixam de estar no espaço ao redor de nós. A gente não está vendo, mas eles estão aí. Nós vimos também que, pela inferioridade física e moral do nosso globo, na hierarquia dos mundos, aqui na Terra, os espíritos inferiores são em maior número. A Terra ainda é um planeta de provas e expiações. Então, aqui prevalece ainda esses espíritos inferiores, né? Segundo o esclarecimento aqui do nosso Kardec. E vimos também que entre os espíritos que nos rodeiam, há os que se vinculam a nós e que agem sobre o nosso pensamento, aconselham-nos e cujo impulso seguimos sem o saber. E aí ele diz, né, felizes se escutarmos somente a voz dos bons, porque tanto os bons quanto os inferiores se aproximam de nós. Vai depender do campo que eles vão encontrar em nós. Se vão encontrar um campo, os inferiores vão encontrar um campo para agir, eles vão agir. Se não, os bons vão encontrar e aí eles vão agir, né? Os espíritos, e vimos também, Kardec dizendo para nós, né, que os espíritos inferiores não se ligam senão aos que os ouvem, junto aos quais têm acesso e aos quais se prendem. Ou seja, sintonia. Nós vimos também que a obsessão jamais se dá senão por espíritos inferiores. Espírito superior não está preocupado e nem tem esse pensamento de obsediar ninguém. Nós vimos também que a obsessão que o grau de constrangimento e a natureza dos efeitos que produz marcam a diferença entre obsessão, subjugação e fascinação. Né? Então, nós vimos que a obsessão ela é a ação quase permanente de um espírito estranho que faz com que a vítima seja induzida por uma necessidade incessante a agir nesse ou naquele sentido, a fazer tal ou qual coisa. E aí nós vimos que a subjugação já é um tipo de obsessão um pouco mais forte, porque é uma opressão moral que chega a paralisar a vontade daquele que a sofre. Então a criatura subjugada, ela fica assim, sem vontade própria, seguindo apenas o que o espírito que está ali subjugando quer, né? Então ele diz que a subjugação vai impelindo a criatura às mais despropositadas ações e frequentemente àquelas que mais contrariam os seus interesses. E a gente vê muito isso, não é? Principalmente quando a gente vê na rua esses irmãozinhos que a gente estão ali falando sozinhos, conversando sozinhos, e às vezes cometendo assim cenas assim meias complicadinhas, né, não muito agradáveis, e colocando aquela criatura que ali está, em constrangimento. Então nós percebemos que aquilo ali é caso de subjugação. Quer dizer, a obsessão ficou tão forte que não foi tratada, não foi cuidada e entrou nesse processo.
E outro terceiro ponto de obsessão que ele disse para nós foi a fascinação, que aí é uma espécie de ilusão, ora produzida pela ação direta de um espírito estranho, ora por seus raciocínios capciosos, ilusão que ao tal falseia o julgamento e faz tomar o mal pelo bem. A fascinação, ela é muito sutil, porque ela vai acontecendo, vem acontecendo na criatura, a criatura não percebe, e às vezes muitos que estão ao seu lado não percebem, e ele vai sendo envolvido cada vez mais, né? E aí ele fala, por último aqui, que nós vimos, que por sua vontade pode o homem livrar-se sempre do julgo desses espíritos imperfeitos, porque em virtude do seu livre-arbítrio tem a escolha entre o bem e o mal. Então, se estamos obsediados, se somos subjugados e se estamos fascinados, não é culpa de espírito, não é culpa nossa. Não é? Então ele está dizendo muito aqui, isso bem claro para todos nós, que nós podemos nos livrarmos. Aliás, o certo é, nós temos condição de não deixarmos nem que isso inicie, que esse processo inicie. Né? É isso que nós estamos vendo, que nós estamos estudando daqui, vamos estudar hoje, provavelmente continuaremos na semana que vem. Então é um capítulo assim interessantíssimo, para quem quiser se aprofundar mais e ler com calma, é a Revista Espírita, outubro de 1858. Kardec está dando assim um show sobre obsessão, sobre subjugação, sobre fascinação, que exemplos que ele vem contando para nós, situações em que ele observou e colocou aqui para a gente ter como exemplo. Não é? Então, começando hoje, né, o próximo parágrafo, não necessariamente, Jandira, não chega a ser o início da depressão, né, segundo informações que nós temos, não chega a ser uma obsessão, mas pode causar uma obsessão. Entende? Você entra no processo de depressão por alguma razão, por alguma coisa que tenha te acontecido, né? Uma situação não muito boa que nos acontece, a gente entra no processo de tristeza, de melancolia, e se deixarmos, aí sim, espíritos aproveitam, entramos, isso aí, Ney, na vibração, e aí passa sim a ser obsessão. Mas num primeiro momento, nem toda depressão é obsessão, não. Pode vir a se tornar. Normalmente é por uma situação que a criatura não concorda, não aceitou, ficou triste. E a tristeza a gente vê lá no Evangelho, tem um capítulo, eu não me lembro o capítulo, mas no capítulo lá ele fala sobre a melancolia, né? Isso, Francis, é isso aí, a gente tem que tratar. Então, tenha certeza, porque informações que nós temos, que eu também tinha muito essa dúvida, e fui conversar, né, com pessoas assim, que têm conhecimento, até psiquiatras mesmo, que fazem esse tratamento, psiquiatras tem aqui no nosso centro espírita, então foi explicado isso. Num princípio não, né, mas pode chegar, qualquer doença, né, nós também sabemos disso, qualquer doença é campo de ação para o obsessor. Por isso que a gente tem que faz o tratamento e vamos tratar também na casa espírita. Aí entra o passe de cura. Por quê? E lá, quando você entra no passe de cura, o aconselhamento continue com o seu tratamento lá com o médico. Tanto que a depressão, ela tem que ser tratada com o psiquiatra, há casos em que há necessidade de tomar até remédio. Patológico mesmo, isso aí não tem como escapulir. Agora, precisamos cuidar dentro, né, de um trabalho espiritual, de um tratamento espiritual, espíritos não tomem conta da criatura enquanto ela está nesse processo. De qualquer doença, né, a gente sabe disso. Bom, mas aí então,
Kardec vem dizendo para nós, ele vem dar agora aqui uma explicação para nós a respeito dos termos possessão, subjugação e mais adiante sobre o termo demônio, que é interessante que a gente tenha esse conhecimento, até para a gente não sair falando bobagem, besteira por aí, não é? Então ele diz assim para nós, que outrora se dava o nome de possessão ao império exercido pelos maus espíritos, quando sua influência ia até a aberração das faculdades. Aquele caso que nós citamos ainda agora, que a gente vê até muito na rua, em casas, né, em sanatórios para doentes mentais, que na realidade nem eram doentes mentais, passaram a ser em função desse processo assim de possessão muito forte, muito grande, que dominou a criatura. E não fizeram o tratamento espiritual, chegaram mesmo a esse processo de doentes mentais. Então a gente vê na maioria dessas clínicas, eu sei porque eu já fui, já visitei, então a gente percebe que, vamos botar assim, 99% das criaturas que ali estão internadas foi um processo desse por não cuidar no início vamos dizer assim, que surgiu o problema, né? Mediunidade. A mediunidade aparece, espíritos se manifestar, não tem esse conhecimento, famílias de religião que não acreditam nisso, nós mesmo temos um caso na família, né, da família do lado do meu pai, um primo passou por esse processo, porque evangélicos não aceitavam essa coisa de mediunidade, de vida espiritual, então esse meu primo começou a ver coisas e a falar sozinho, foi tratado como louco, chegou a ficar internado e tudo. E ficou, de tanto remédio que tomou, ficou meio assim, lesadinho, né? Hoje, graças a Deus, a gente já tem uma conversa, já conseguiu conversar e tal, já estamos levando ele para um tratamento, a criatura está melhor. Mas a maioria desses casos que a gente vê nessas clínicas é em função disso aqui. Então Kardec vem explicando isso para nós, né? Que levava as criaturas à aberração das faculdades. Mas a ignorância e os preconceitos, muitas vezes, fizeram tomar por possessão o que não resultava senão de um estado patológico, né? Então, às vezes, a criatura era doente. E não era nada de problema de possessão. Tinha lá a situação complicada mesmo. E aí era possessão. Kardec então nos diz, para nós, a possessão seria um sinônimo de subjugação. Se não adotamos esse termo, foi por dois motivos. Quer dizer, o termo possessão. E sim, usamos, ele diz. Primeiro, porque implica a crença em seres criados e votados perpetuamente ao mal. Coisa que não é verdadeira, né? Enquanto apenas existem seres mais ou menos imperfeitos, e todos podem melhorar. Segundo, porque pressupõe igualmente a ideia de tomada de posse do corpo por um espírito estranho. Então, olha só. Por que não usar esse nome, né? A explicação que ele está dando. Em primeiro lugar, porque traria a ideia de espíritos que tivessem sido criados só para o mal, para serem perpetuamente imperfeitos e fazer o mal. E isso não existe maldade perpétua. Não existe a criatura que vai ser má para sempre. Não. Todos vão se melhorar. Podem demorar, mas todos serão espíritos superiores. Todos nós. O nosso destino é esse. Então, dentro, né? Sim, pode sim, Jandira. Nós vamos falar sobre isso mais adiante aqui. Então, o que ele está explicando aqui? Ninguém está fadado a ser mal para sempre. Ninguém. Então, podem melhorar. E a outra segundo motivo pelo qual ele não usaria esse nome é porque ele diz que a ideia de tomada de posse do corpo por um espírito estranho. Porque posse significa você tomar
posse, né? Você se apossar. Então seria assim, um outro espírito estaria entrando no corpo daquela criatura. O que não acontece. Isso não existe, né? O espírito, ele não pode se apossar do corpo da criatura. Ele fica ali comandando. Então ele diz, a tomada de corpo por um espírito estranho, uma espécie de coabitação, quando só há um constrangimento. Então não existe essa de que o espírito entrou no corpo da criatura. Não. Ele se acoplou à criatura, trabalhando com a criatura. É isso aí, Luiz. A ligação é mente a mente. O espírito não corpo, aquele corpo é daquele espírito que está ali. Você vai ser dono do teu corpo para sempre. Você não sai, só quando desencarnar. Então, como, né, duas pessoas, objetos, seja lá o que, não podem ocupar o mesmo espaço, então o espírito não está no corpo de ninguém. E essa palavra possessão daria essa ideia. Então, uma das razões por que Kardec não utiliza. Então, ele diz que a palavra subjugação traduz perfeitamente esse pensamento. Dessa forma, para nós, não existem processos no sentido vulgar do termo, mas tão somente dos subjugados e fascinados. Porque a criatura ela fica subjugada, né? Ela não fica tomada, o seu corpo não fica tomado por isso, né? Há uma ligação mente a mente, aí ele fica subjugado, perde até o seu controle, não tem mais ação, fica totalmente dominado pelo espírito que está ali o dominando, mas está subjugando, não está tomando posse do seu aparelho, né, do seu corpo. A Jandira pergunta, as pessoas que trabalham em Umbanda, Candomblé, quando elas recebem os seus guias, o que são realmente? A mesma coisa. O espírito, são espíritos, sim, Jandira, que se aproximam dos seus médiuns, né, que lá eles chamam de cavalo, que eu acho um termo até horrível, mas eles usam esse termo, é um termo normal para eles, aproximam-se do médium e aproximam-se e também tem essa ligação. Espírito nenhum entra no corpo de ninguém. Então essa ideia de que recebeu, a palavra até incorporou, a gente usa, né, essa palavra, mas usa erradamente, porque incorporar significa entrar no corpo, e na realidade isso não acontece, né? O Ney Júnior pergunta se o transtorno possessivo compulsivo pode ser somente patológico ou tem algo a mais. Transtorno possessivo, compulsivo, né? É aquilo que eu falei no início. Nem vamos usar a possessão, né? Vamos usar a subjugação, a obsessão de um modo geral. Pode, no princípio, no primeiro momento, não ser nada de obsessão. Tem nada a ver com o espírito, tá? Não tem nada a ver com o espírito. A criatura passou por um processo de... Por exemplo, acontece muito, né, nos casais. Um dos cônjuges desencarna. O outro que fica, e viviam muito juntos, se amavam muito. O outro que fica entra num processo de muita tristeza. Depende hoje, gente, peraí, vamos lá, não é assim, não, olha só o que eu vou falar. Veja bem, ele diz assim, a pessoa entra num processo de muita tristeza, né? Por exemplo, a mulher perdeu lá o seu amado marido. Ela entra no processo de tristeza. Essa tristeza que vai virar uma melancolia, uma vontade de não ter mais ânimo para viver, foi causada pelo desencarne do ente querido. Agora, esse processo que ela se encontra, que ela entra, pode dar campo da ação de algum espírito que esteja ali querendo fazer alguma festinha, alguma gracinha. Tá me entendendo? Quer dizer, não é a obsessão,
no caso de alguma coisa patológica. A doença vem, o sentido vem, a situação vem em função mesmo da vida daquela criatura, né? Então, por exemplo, uma pessoa, uma mulher, perde lá seu ente querido, ou então uma mãe que perde um filho, né? E aí você entra naquele processo de tristeza, de melancolia, isso, de ansiedade. Esses sentimentos, se você não trabalhar para sair deles, não procurar ajuda para sair deles, poderão dar chance, é campo maravilhoso, fácil, para os espíritos virem te obsediar. Tranquilo. Como no caso, como eu falei também, por quê? Quando nós ficamos doentes, nós ficamos muito fragilizados. É campo fértil, isso aí, Luiz, obrigado pela palavra. É campo fértil para eles. Qualquer doença, né? Toda doença, quando a gente tem lá, que sabe que está com uma doença, qualquer coisa assim, a gente fica muito fragilizado. E aí, essa fragilidade, se nós não tivermos muito cuidado, é aquilo, se nós não estivermos vigiando, o que acontece? Nós estamos dando campo para a ação de espíritos que queiram trabalhar conosco nesse processo de brincar, de obsessão, de qualquer coisa. Ficou claro, Ney? Então, e pode ser que não aconteça, seja somente um problema patológico mesmo. Então a criatura entra no processo de depressão, procura, né, um psiquiatra, um médico e vai se tratar, tomar um remédio e se cuida normalmente. É claro que fica muito fácil a espíritos utilizarem. Então, normalmente, depressão chama, né, parece que é um imã, chama mesmo, mas não é, no início não é. Agora, pode também, isso aí, o orar e vigiar sempre. Agora, pode também acontecer de um processo de obsessão levar a criatura à depressão. O inverso também pode acontecer. A criatura deu um campo, né, através dos seus pensamentos, das suas atitudes, dos seus atos, deu chance do espírito que estava à oportunidade. Né? Nos livros de André Luiz nós temos casos demais dessa situação. A criatura deu campo, né, para que houvesse ali a desobsessão. E o espírito veio e fez a festa. E aí ele pode levar sim a criatura a um processo de depressão e levar até o desencarne, se não for cuidado, tá? Então, ficou claro isso aí? Por isso que é isso aí, Jandira. Por isso que Jesus nos aconselhou, né? Orar e vigiar. Então, a doutrina, os espíritos vivem sempre dizendo isso para nós. Vigiemos os nossos pensamentos, porque qualquer pensamentozinho negativo, meus amigos, é brecha. É brecha que eles procuram. Mesmo que eles não diretamente conosco, eles utilizam, às vezes, alguém que está junto a nós para vir nos afetar. Né? A gente está estudando aqui às quintas-feiras o livro Libertação, de André Luiz, e a gente está vendo lá esse processo. Né? É isso aí, libertação. A gente está vendo esse processo lá. Do espírito está para atingir ao pai, ele pegou a filha. Então ele está jogando a filha nesse processo de depressão, de catalepsia, de letargia. A menina está lá totalmente já sem ação nenhuma. Qual o objetivo do espírito? Não tinha nada contra ela, né? Contra a Margarida. Ele tinha contra o pai. Então ele atacou a filha. Então a gente tem que ter muito cuidado. É maravilhoso. Às quintas-feiras, quem quiser pode vir. Toda quinta-feira, às 21h30, aqui na Sala Espiritismo Net Brasil. Mas vamos agora a um outro termo também, que Kardec vem explicando aqui, o porquê não usar. Por que ele não usa? Não usa, né? Nós espíritas não usamos esse termo. É sobre o termo demônio. E ele nos diz assim: foi por motivo semelhante que não adotamos a palavra demônio para designar os espíritos imperfeitos, embora muitas vezes esses espíritos não valham mais que aqueles que chamamos de demônios.
foi unicamente por causa da ideia de especialidade e perpetuidade que se liga a esse vocábulo. O que Kardec está dizendo aqui? Quando você diz que uma criatura é um demônio, ele é demônio, ele é. E vai ser sempre. Né? E nós sabemos que não. Ninguém, voltamos a dizer o que ele falou lá em cima, a repetir. Ninguém está fadado a ser mal eternamente. Ninguém foi criado para ser mal. Se agimos mal, é por escolha nossa. Ninguém, planejamento reencarnatório nenhum, pode ser o pior espírito que esteja aqui agora, se ele vai desencarnar, se ele fizer o seu planejamento para voltar, no planejamento dele não vem nada dizendo que ele está errado. Sempre o planejamento é feito para nos ajudar a crescer, a melhorar. Então é por isso que Kardec está esclarecendo isso aqui. Foi unicamente por causa dessa ideia de que ele não usa esse vocábulo. Assim, quando dizemos que não há demônios, não pretendemos afirmar que só haja bons espíritos. Longe disso. Sabemos perfeitamente que há os maus e muito maus, que nos impelem para o mal, que nos estendem armadilhas, nada havendo nisso de espantoso, visto que foram homens. Queremos dizer que eles não formam uma classe à parte na ordem da criatura. Deus deixa a todas as criaturas o poder de se melhorarem. Então é por isso que nós não aceitamos esse termo demônios. Para nós não existe demônio. Por quê? Demônio seria um ser que teria sido criado assim e seria eternamente mau. E a gente sabe que ninguém está destinado a ser mal para sempre. Todos nós, né? A misericórdia divina, o amor de Deus para conosco, ele é muito grande, muito grande. O amor do Mestre para conosco é muito grande. Então sempre, nós vamos ter oportunidades em nossas reencarnações com o objetivo de fazermos crescer, de evoluir. Ok, Nina, muito bom. E aí ele diz, né? Bem entendido isto, voltemos aos médiuns. Kardec fala assim nos médiuns, porque médium, né? Ele está muito mais, tem muito mais probabilidade, muito mais facilidade de serem envolvidos por esse processo de obsessão. E aí ele diz, em alguns o progresso é lento, bastante lento mesmo, muitas vezes submetendo a paciência a uma rude prova. Às vezes o médium, né, começa a se educar, começa a trabalhar, começa a se exercitar, e ele fica durante muito tempo, um exemplo, psicografia ali às vezes anos e anos, trabalhando para desenvolver a psicografia e demora muito. E em outros, diz Kardec, esse progresso é rápido, e em pouco tempo chega o médium a escrever com tanta facilidade e em algumas vezes com mais presteza do que faria em seu estado habitual. É então que pode tornar-se de entusiasmo e é exatamente nisso que está o perigo. Né? Então aquele médium que o progresso dele é rápido, ele entra logo nas psicografias e começa a fazer com bastante volume, sempre, né? E isso pode trazer um entusiasmo muito grande que pode levar o médium a enganos terríveis. É isso que Kardec está nos esclarecendo aqui agora. Isso, Luiz, isso mesmo que ele vai dizer aqui, ó. Eu achei esse texto aqui também sensacional, que ele diz assim, nisso que está o perigo, né? Porquanto o entusiasmo enfraquece e com os espíritos é preciso ser forte. Dizer que parece um paradoxo dizer que o entusiasmo enfraquece.
nada havendo, porém, de mais verdadeiro, né? A gente, no primeiro momento, também pensa, pô, ele vai enfraquecer? Não. O entusiasmo vai te levar a trabalhar mais ainda, a se tornar mais forte, mas não é. É preciso ter muito cuidado, porque ele diz aqui, ó, diz-se-á que o entusiasta marcha com uma convicção e uma confiança que lhe permitem superar todos os obstáculos. Portanto, tem mais força, sem dúvida. Contudo, tanto nos entusiasmamos pelo falso quanto pelo verdadeiro. Apegai-vos às mais absurdas ideias do entusiasta e dê o que quiserdes. O objeto do seu entusiasmo é, pois, seu lado fraco, e por aí podereis sempre dominá-lo. Então, esse entusiasmo ele pode ser muito bom, mas na maioria das vezes ele é negativo ao médium. Porque ele se deixa levar por esse entusiasmo e aí a vaidade vai apontar com certeza, né, se ele não estiver muito firme ali, vai entrar num processo de vaidade e aí, com certeza, vai ser usado pelos enganadores, por espíritos enganadores. Então, é o que ele diz aqui, ó, tanto nos entusiasmamos pelo verdadeiro. E se não soubermos, né, distinguir muito bem esse processo, a gente vai ser enganado com a maior facilidade. Olha, mas muito fácil mesmo. Então ele diz, o homem frio e impassível, ao contrário, vê as coisas sem se deixar enganar. Condena, pesa, amadurece e não é seduzido por nenhum subterfúgio. É isso que lhe dá força. Olha aí. Equilíbrio, bom senso. Muitas das vezes a gente vê, né, a criatura fria e impassível, ela está... Não. Ela tem que agir dessa maneira. Não se deixar levar por um entusiasmo que põe prejuízo. Trazer-lhe prejuízo. Entusiasmar-se com o trabalho, sim. Motivar-se com o trabalho, sim. Mas com equilíbrio, com bom senso. Não se deixar dominar por isso. Olha o que ele diz aqui. Os espíritos malévolos que sabem disso tão bem ou mais do que nós, também sabem empregá-lo em seu proveito para subjugar aqueles que desejam manter sob sua dependência. E a faculdade de escrever como médiuns lhe serve maravilhoso, visto ser um meio poderoso de captar a confiança, da qual se aproveitam se não mantemos a necessária vigilância. Olha aqui, esse texto aqui, todo médium, principalmente os médiuns com a mediunidade mais ostensiva, deveriam ler muito e cuidar muito disso. E aí ele diz, felizmente, como veremos mais tarde, o próprio mal traz em si o remédio. Então a gente tem que estar muito vigilante, repetindo, lembrando sempre do conselho de Jesus, não é? O orar e o vigiar. O vigiar, né? Tudo, qualquer inspiração que nos venha, principalmente os médiuns que trabalham em mesa mediúnica, os médiuns que trabalham em psicografia, que trabalham na psicofonia, eles têm que ter muito cuidado para não serem envolvidos e enganados por conta da vaidade, que a gente sabe que se não tivermos o cuidado, ela aparece, ela entra, não é? É preciso termos muito cuidado com os elogios que nos são feitos. A gente tem que escutar o elogio e não deixar que ele entre em nós. Agradecer, porque às vezes a criatura está elogiando sem maldade nenhuma, pelo simples prazer mesmo de agradar, de dizer, de agradecer o bem que você fez. Mas a gente tem cuidado para não se deixar levar pelos elogios.
Elogio é muito bom, mas a gente tem que ter cuidado. Então, o médium que trabalha em mesa mediúnica, que trabalha com desobsessão, que trabalha na cura, médium que trabalha em cura, principalmente, também tem que ter muito cuidado. Tem que ter uma vigilância muito grande para não se deixar envolver por esses espíritos malévolos. Porque a gente não pode esquecer nunca que espírito inferior, ele é inferior em moralidade e não em inteligência. Kardec disse aqui, que sabem disso também muito mais do que nós. Eles são muito mais inteligentes do que nós e eles têm ainda a vantagem de serem espíritos, estarem fora da matéria e poderem utilizar essa vantagem com grande facilidade. Que nós aqui dentro da matéria não temos tanta liberdade quanto eles. Então a gente tem que pensar isso, não é porque é inferior que é burro, não. Espírito inferior é inferior em moralidade, não em inteligência, tá? E aí ele continua, seja por entusiasmo, por fascinação dos espíritos, ou por amor próprio, em geral, o médium psicógrafo é levado a crer que são superiores os espíritos que com ele, sobretudo, quando tais espíritos, aproveitando-se dessa presunção, adornam-se de títulos pomposos. Olha só, gente, que esclarecimento para nós, né? E ele diz, tomando nomes de santos, de sábios, de anjos e da própria Virgem Maria, conforme a necessidade e segundo as circunstâncias. E para desempenhar seu papel de comediantes, chegam até mesmo a portar a indumentária extravagante das personagens que representam. Tirai suas máscaras e vereis que se transformam no que ilustres desconhecidos. É o que necessariamente devemos fazer, tanto com os espíritos quanto com os homens. Olha só que esclarecimento de Kardec aqui a respeito desse trabalho que nós realizamos na Casa Espírita como médiuns que somos. Olha como a gente tem que ter cuidado, como estamos assim frágeis em relação ao importuno que esses espíritos podem fazer conosco. Então Kardec aqui está sendo assim, como sempre, sensacional, esclarecendo mesmo, só não segue quem não quer, porque está para nós, não é? Cada vez que a gente estuda esses assuntos, eu fico maravilhada, porque de repente, coisas que a gente vai esquecendo no dia a dia, e é bom que a gente lembre disso, né? O cuidado que ele teve de nos orientar. E muita gente, muitos espíritas, não gostam de estudar revista espírita, né? E olha quanta orientação importante a gente tem aqui. É claro que tudo isso também está dito lá no livro dos médiuns, né? Mas muitas das vezes a gente deixa para lá. Então aqui é bom, olha só que cuidado que ele teve, né, de observar de nos dar essa orientação. E aí ele continua, da crença cega e refletida na superioridade dos espíritos que se comunicam, a confiança em suas palavras não há senão um passo. É o que também acontece entre os homens. Se conseguirem inspirar essa confiança, haverão de sustentá-lo por meio de sofismas e dos mais capciosos raciocínios, perante os quais frequentemente inclinamos a cabeça. Não é assim que acontece aqui entre nós, seres encarnados?
Quantas criaturas que chegam para nós, né, usando aquela máscara de pessoas delicadas, de pessoas, e agem, né, e estão lá com segundas intenção, né? E aí o que acontece? Somos envolvidos e somos encanados. Assim, é o que ele diz aqui. Esses espíritos também agem assim, porque também já foram homens. E continuam da mesma maneira. É aquele pensamento, aquele ensinamento que a gente tem. Não é porque você desencarnou que você mudou, não. Ninguém vira anjo nem diabinho, não. Você continua sendo o que você é. Então, se você é uma criatura que gosta de fazer essas artimanhas, que gosta de enganar, né, que gosta de brincar, de fazer maldade, você vai continuar sendo carne, não muda não. E ele continua para nós. Os espíritos grosseiros são menos perigosos. Reconhecemos-los imediatamente e só inspiram repugnância, porque os espíritos grosseiros são ignorantes, na maioria das vezes. Por isso que Kardec está dizendo isso aqui. Né? Eles são ignorantes, eles não têm essa capacidade assim, né, de pegar detalhes, não tem a inteligência, o raciocínio desenvolvido como os espíritos mais inteligentes. Por isso que ele diz, né, os mais temíveis em seu mundo, como no nosso, são os espíritos hipócritas. Olha que show que Kardec dá aqui de esclarecimento. E ele diz assim, falam sempre com doçura, lisonjeando as mentes predispostas. Não é assim que as pessoas agem com a gente quando querem nos enganar? Nós aqui encarnados, né? É a hipocrisia que existe. Né? Então a criatura chega para você, falando com doçura. Quantos casos que a gente vê de pessoas que são enganadas, roubadas, por criaturas que chegaram... A minha irmã... Teve uma menina que trabalhou na casa dela uma vez e a garota trabalhou lá durante quase 3 meses. No 3º mês que ela estava trabalhando, ela foi roubar a minha irmã. E era uma menina doce, uma pessoa bacana, minha irmã tinha maior consideração por ela, dava um belo dia, a menina fez a limpa na casa da minha irmã e sumiu, desapareceu. E ninguém acha, né? Ninguém sabe por onde, nunca mais a minha irmã achou. Meu Deus do céu, quando a minha irmã me contou, eu falei, se não fosse você me falar, eu não acreditaria. Que a criatura era um anjo, era um doce de pessoa. E fazer uma coisa dessa. É hipocrisia, o que Kardec está dizendo aqui. São meigos, aduladores, pródigos em expressões de ternura e em protestos de devotamento. É preciso ser realmente forte para resistir a semelhantes seduções. E aí é que a gente entra naquele lembrete de novo. É a vigilância que a gente tem que ter. A gente tem que ter com esses espíritos também. E diz ele, mas direis, onde estaria o perigo desde que os espíritos são impalpáveis? O perigo está nos conselhos perniciosos que dão, aparentemente benévolos, e nos passos ridículos, intempestivos ou funestos a que somos induzidos. Já vimos alguns espíritos fazerem com que certas pessoas corressem de país em país à procura das coisas mais fantásticas, sobre o risco de comprometerem a saúde, a fortuna e a própria vida. Vimos-los de aparência de gravidade as coisas mais burlescas, as máximas mais estranhas. Como convém dar o exemplo, ao lado da teoria, vamos relatar a história de uma pessoa do nosso conhecimento que se encontrou sob o império de uma fascinação semelhante. E aí ele vem dar um exemplo aqui, ele vem contar um caso, né, do senhor F. Então vocês vejam bem como é que Kardec dá aqui a nossa orientação, vem nos orientando, e o mais bacana, né, que ele faz, ele não fala só
Mas ele vem dar um exemplo de que realmente, e a gente vai entrar aqui no caso do Sr. F. Eu não sei se vai dar tempo da gente terminar hoje, com certeza não vai dar. Mas na próxima semana a gente vai continuar. Mas vamos indo até onde a gente puder. Então ele começa, né? O Sr. F., rapaz instruído, de esmerada educação, de caráter suave e benevolente, mas um pouco fraco e indeciso, tornou-se hábil médium psicógrafo com bastante rapidez. Esse caso aqui é interessantíssimo, gente. Obsediado pelo espírito que dele se apoderou e não lhe dava sossego, escrevia sem parar. Desde que uma pena caíam à mão, ele os tomava num movimento convulsivo e se punha a preencher páginas inteiras em poucos minutos. Na falta de instrumento, simulava escrever com o dedo, onde quer que se encontrasse, na rua, nas paredes, nas portas, etc. Entre outras coisas que lhe ditaram, havia estas. O homem é composto de 3 coisas: o homem, o mau espírito e o bom espírito. Isso aí é a psicografia desse Sr. F., desse médium já atormentado lá pelo espírito, tá? Então ele escrevia: todos vós tendes vosso mal, está ligado ao corpo por laços materiais. Para expulsar o mau espírito é necessário romper esse laço, e para isso é preciso enfraquecer o corpo. Quando este se encontra suficientemente enfraquecido, o laço se parte e o mau espírito o abandona, permanecendo apenas o bom. Em consequência dessa bela teoria, fizeram-no jejuar, aí é Kardec já falando, desse ensinamento aqui que ele deu, Kardec vem dando aqui o comentário. Em consequência dessa bela teoria, fizeram-no jejuar durante 5 dias consecutivos e velar à noite. Né? Lógico, para você ficar livre do mau espírito fraco, deixar o pobre rapaz lá sem comida. Quando ficou extenuado, disseram-lhe: agora a coisa está feita, e o laço rompido. E o mau espírito partiu, e ficamos apenas nós, em quem deves crer sem reserva. E ele, persuadido de que seu mau espírito havia fugido, acreditava cegamente em todas as suas palavras. A subjugação havia chegado a tal ponto que, se lhe tivessem dito para lançar-se na água ou para dar cambalhotas, ele o teria feito. Quando queriam levá-lo a fazer qualquer coisa que lhe repugnava, sentia-se arrastado e indizível. Damos uma amostra da sua moral, por ela se julgará o resto. E aí, mais uma comunicação dele. Para obtermos melhores comunicações, é necessário orar e jejuar durante vários dias, uns mais, outros menos. O jejum enfraquece os laços que existem entre o eu e um demônio particular ligado a cada ser humano. Esse demônio está ligado a cada pessoa pelo envoltório que une o corpo e a alma. Enfraquecido pela ausência de nutrição, o envoltório permite que os espíritos aquele demônio. Então, Jesus desce ao coração da pessoa possessa em lugar do mau espírito. Esse estado de possuir Jesus em si é o único meio de alcançar toda a verdade e muitas outras coisas. Quando a pessoa conseguiu substituir o demônio por Jesus, ainda não possui a verdade. Para tê-la é preciso crer. Deus jamais dá a verdade aos que duvidam. Seria fazer algo inútil e Deus nada faz em vão. Como a maior parte dos médiuns novatos duvida
do que diz. Os bons espíritos são forçados, lamentavelmente, a pôr ordem formal de Deus, a mentir, e não podem senão mentir enquanto o médium não esteja convencido. Mas vindo a crer firmemente numa dessas mentiras, os espíritos elevados se apressam em desvelar-lhes os segredos do céu. A verdade completa dissipa num instante essa nuvem de erros com que tinham sido forçados a envolver seu protegido. Vejam só, né, que comunicação mais complicada, mais enrolada e completamente fora do que seria verdade. Olha a continuação. Isso aqui é o espírito lá usando esse rapaz, dando essas mensagens, né? Jesus descer, ficar lá no corpo dele e tudo. Chega a ser até engraçado. E ele diz, chegado a esse ponto, nada mais tem um médium a temer. Os bons espíritos jamais o deixarão. Todavia, que não creia ter sempre a verdade. E nada mais que a verdade, seja para o experimentar, seja para o punir de suas faltas passadas, seja ainda para o castigar por perguntas egoístas ou curiosas, infligindo-lhe correções físicas e morais. Os bons espíritos vêm atormentá-lo por ordem de Deus. Olha só que absurdo. Os bons espíritos vêm atormentar por ordem de Deus. Não é? E diz, muitas vezes esses espíritos elevados se queixam da triste missão que desempenham. Um pai persegue o filho durante semanas inteiras, um amigo é seu amigo, tudo para a maior felicidade do médium. Absurdo, né, gente? Não tem lógica, né? Então, os nobres espíritos dizem loucuras, blasfêmias e até torpezas. É necessário que o médium se obstine e diga, vós me tentais. Sei que me encontro entre mãos caridosas de espíritos ternos e afetuosos, que os maus já não podem aproximar, né? Boas almas que me atormentais, não me impedireis de crer no que me disseste e no que ainda havereis de dizer-me. Olha só, terrível, é horroroso, Jandira, você usou a palavra certa, né? Não tem nem como a gente explicar aí. E aí, olha só, mais um pedacinho da comunicação dele. Aí ele diz, os católicos expulsam mais facilmente o demônio. E aí, entre parênteses, ele colocou, esse jovem médium era protestante. Porque por um instante ele se afastou do dia do batismo. Os católicos são julgados pelo Cristo e os outros por Deus. Olha só, então Cristo julga uns, né? E Deus vai julgar os outros. É preferível ser julgado pelo Cristo. Erram os protestantes em não admitir isso. Assim, é necessário se torne católico o mais cedo possível. Enquanto esperas, vai tomar água benta, será o teu batismo. Olha só, essas eram as mensagens que esse jovem trazia, dominado aí por esse espírito, né? Chega a ser engraçado quando ele diz que os espíritos superiores, os espíritos elevados viriam perturbá-lo. Não tem lógica, né, gente? Não tem lógica. E aí vem Kardec, então, dizendo para nós, o jovem em questão, tendo sido curado mais tarde da obsessão de que é, meios que relataremos, havíamos pedido a ele que nos escrevesse essa história e nos fornecesse o próprio texto dos preceitos que lhe haviam sido ditados. Transcrevendo-os, acrescentou na cópia que nos remeteu. Questiono-me se não ofendo a Deus e aos bons espíritos transcrevendo semelhante tolices. Bom senso ele tinha, né? A isto lhe respondemos, não ofendeis a Deus, longe disso, porque agora reconheceis a armadilha na qual havíeis tombado. Se vos pedi a cópia dessas máximas perversas, foi para difamá-las
como bem o merecem, e desmascarar os etas, e alertar quem quer que receba coisa semelhante. Tá aí, né? Não, Jandira, acredito que não. Acredito que não, porque você vê que ele diz aqui que Kardec não teria se enganado, né? Kardec utilizou esse caso desse rapaz e trouxe como exemplo. Em primeiro lugar, Kardec não teria se enganado. Em segundo, ele diz aqui que ele era protestante, né? Então você vê que ele aqui, ele julga os católicos e alivia o lado dos protestantes. Então ele não deveria ser ele mesmo, porque Kardec teria identificado se fosse. Estava sendo mesmo, que a gente é usado. Nossa, lá no final do livro dos médiuns, Kardec coloca lá um monte de mensagens lá, dando assinadas por espíritos elevadíssimos, por espíritos superiores, e que lá no meio você pega uma palavrinha, às vezes uma vírgulazinha, identificando que aquilo não é coisa daquele espírito, né? E aí ele diz assim: um dia farão com que escreva, morrerás esta noite. Ao que ele responderá: sinto-me bastante aborrecido nesse mundo. Morramos. Morramos se for preciso. Não peço nada melhor, que eu não sou do quanto desejo. A noite adormece, acreditando piamente não mais despertar na terra. No dia seguinte ficará muito surpreendido e até mesmo desapontado de se achar em seu leito habitual. Durante o dia, escreve: agora que passaste pela prova da morte, que acreditaste firmemente que ias morrer, estás como morto para nós. Poderemos dizer-te toda a verdade, saberás tudo. Nada haverá de oculto para nós, nada haverá de oculto para ti. És Shakespeare reencarnado. Shakespeare não é tua Bíblia? O Sr. F. conhece perfeitamente o inglês, leitura de obras-primas dessa língua. No dia seguinte escreve: tu és Satã. Isso começa a ficar muito forte, responde o Sr. F. Não fizeste, não devoraste o paraíso perdido? Aprendeste outras mensagens dele, tá? A filha ou do diable de Beranger? Sabias que Satã se converteria? Não acreditaste sempre? Não afirmavas sempre? Não escrevias sempre? Para converter-te, ele se reencarna. Bem, que eu gostaria de ter sido um anjo rebelde qualquer, mas o rei dos anjos. Sim, eras o anjo da altivez, não és maus. Tens um coração orgulhoso e é esse orgulho que é preciso abater. És o anjo do orgulho que os homens, não importa o nome. Foste o gênio mau da terra, és-te humilhado. Os homens progredirão, verás maravilhas. Enganaste os homens, enganaste a mulher na personificação de Eva, a mulher pecadora. Está dito que Maria, a personificação da mulher sem mácula, esmagar-te-á a cabeça. Maria vai chegar. Um instante depois, ele escreveu lentamente e com doçura: Maria vem ver-te. Maria, que foi buscar-te no fundo do teu reino de trevas, não te abandonará. Levanta-te, Satã. Deus está pronto para te estender os braços. Lê o Filho Pródigo. Adeus. Outra ocasião, outra escrita desse espírito, né? Disse a serpente a Eva: vossos olhos abrir-se-ão, e sereis como os deuses. O demônio disse a Jesus: dar-te-ei todo o poder. A ti eu digo, pois acreditas em nossas palavras. Nós te amamos, tu serás tudo, serás o rei da Polônia. Cada mensagem assim, cada uma mais ridícula e doida do que a outra, né? Persevera nas boas disposições em que te colocamos.
Esta lição fará a ciência espírita dar um grande passo. Ver-se-á que os bons espíritos podem dizer mentiras para se divertirem com os sábios. Disse Allan Kardec que um meio inadequado de reconhecer os espíritos era fazê-los confessar Jesus em carne. Eu digo que somente os bons espíritos confessam Jesus em carne e eu o confesso. Dize isso a Kardec. Ainda mandava dizer a Kardec, né? Entretanto, o espírito teve o pudor de não aconselhar o Sr. F. a imprimir essas belas máximas. Aí já são palavras de Kardec, né? Se eu tivesse feito, por certo ele obedeceria, o que teria sido uma péssima ação, porquanto o Sr. F. as teria considerado séria. Encheríamos um volume com todas essas tolices que lhe foram ditadas e com todas as circunstâncias que se seguiram. Entre outras coisas, fizeram-no desenhar um edifício cujas dimensões eram de tal monta que as folhas de papel coladas umas às outras ocupariam a altura de 2 pavimentos. Notar-se-á que em tudo isso nada há de grosseiro nem de trivial. É uma série de raciocínios sofísticos que se encadeiam com uma aparência de lógica. Nos meios empregados para o seduzir, há uma arte verdadeiramente infernal. E se nos tivesse sido possível relatar comunicações, ver-se-ia até que ponto era levada a astúcia e com que habilidade para isso eram empregadas palavras malífluas. Então, a gente vai parar por aqui, meus amigos, porque o nosso tempo está ali estourado. Mas na semana que vem, nós vamos dar continuidade a esse estudo e a mais explicações de Kardec a respeito desse caso aqui, que foi verídico e que foi observado e analisado pelo nosso Kardec. Muito interessante que a gente dê continuidade a esse estudo e que volte aqui na semana que vem para vermos o que vai acontecer. Não percam o próximo capítulo da novela. Com certeza, Ney Júnior, que Jesus continue nos inspirando sempre. Eu vou então liberar o microfone para a nossa amiga Elange fazer a nossa prece. Sobe a tua mãozinha, Elange. E agradeço a todos vocês, as vibrações, o amor. E a gente continua aqui com a reunião que vai ser transmitida após, logo a partir das 19h30, do nosso Centro Espírita Leon Denis, um estudo sobre o Livro dos Médiuns. Um beijo a todos, que Jesus abençoe a todos e que tenhamos um ano novo de muita vontade de estudar, de modificarmos e de nos melhorarmos. Fiquem todos com Deus. Nós, pelo excelente estudo que foi feito nessa noite, e mais uma vez fica aqui provado que a gente precisa realmente estudar, estar atentos a tudo isso que é suscetível de ocorrer, E lembrando também da frase que ela está sempre atualizada, que é vigiar e orar. Nós vamos então agradecer a Deus por essa tarde, por esse estudo. E eu gostaria de pedir licença a Beth, a vocês, para ler uma prece muito bonita que está no livro A Luz da Oração. É uma mensagem de Emmanuel, por Chico Xavier, mas que tem também espíritos diversos dando mensagem. Essa é de Emmanuel. É Divino Amigo Vem. Então, Senhor, que Tu que nos deste no tempo o sábio condutor de nossos destinos, faze-nos entender a bênção dos minutos, a fim de não perdermos o tesouro dos séculos, porque o tempo, Senhor, guarda-nos a alma nos braços das horas incessantes. Embora nos amadureça o entendimento, não nos ergue da terra ao encontro de Ti. Por ele temos a hora do berço e a hora do túmulo, a hora de semear e a hora de colher, a hora de rir e a hora de chorar. Com ele
temos a experiência da dor e da alegria, da ilusão e da realidade, do conforto e da angústia, que em nós, em nos transformando o raciocínio, não nos alteram o coração. É por isso, Senhor, que te rogamos assistência e socorro. Ajuda-nos a cooperar com os dias, para que os dias colaborem conosco. Ensina-nos a buscar a hora de buscar-te, no respeito aos teus desígnios, no trabalho bem vivido, no estudo de tuas leis, nos serviços aos semelhantes, na contemplação da tua grandeza e na ação constante do bem. Livra-nos da inércia. Livra-nos, porque sem a tua bênção, a ronda dos milênios é só repetição. Prova e monotonia, define o amigo Zen. E ampara-nos a senda, porque sem ti, Senhor, o tempo, embora sendo luz, e embora sendo vida, sem que te procuremos, deixar-nos-á clamando nos abismos da sombra, da aflição e da morte. Divino amigo, vem. Que Jesus nos abençoe. Agradecemos pelo estudo, mais uma vez, Beth, um brilhante estudo. Então, a todos vocês, amiga da paz, Alta França, Nina Nil, Tino, Regina Silva, Nádia, Luíse, Márcia Ferne, Abraão, Ney Júnior, Verônica, Lusitana, Mana, Apaixonada, Bruno Costa, caminhando. Todos vocês, que Jesus abençoe a cada um e que possamos continuar participando desses estudos tão importantes para todos nós. Que Jesus nos abençoe agora e sempre.